Aos poucos, o Lula vai impondo o seu ministro da Fazenda, o professor Fernando Haddad, e deixando para trás todas aquelas ameaças e terrorismo do chamado mercado, inclusive o tal do mercado internacional. Aí a gente se pergunta, será possível fazer um governo independente desse mercado? Eu diria que sim, ainda que convivendo com ele. E o Lula gosta muito de lembrar os seus dois governos que fez a partir de 2003 e 2007. E ali pode contar também um pouco com o da Dilma, mas a Dilma acabou sendo ali atropelada pelo próprio mercado. Mas eu diria também que o Lula pode ter não um modelo inspirador, mas em quem na América Latina e numa situação muito próxima com o Brasil se deu muito bem com essa política, né, de independência, mas também de convivência com os acordos internacionais e até com seus inimigos tradicionais. E este modelo, eu diria aqui, que é o do López Obrador no México. O lutador social e seus enigmas, segundo um artigo magistral desse jornalista aqui chamado Jorge Cepeda Patterson. Ele diz que López Obrador é o fenômeno político mais forte da história recente do México. Aposta em políticas voltadas para os pobres e discursos duros com as elites. Mas olhe lá, mas faz uma gestão de características conservadoras das contas públicas. Antes de falarmos aqui do López Obrador, vamos ver um noticiário recente sobre a indicação do Fernando Haddad. O que diz aqui o Estadão, uma das mídias do mercado, inclusive. Reação do mercado não inviabiliza nome de Haddad para a Fazenda, avalia entorno do Lula. O entorno do presidente eleito Luiz Inácio da Silva avalia que a reação ruim do mercado financeiro ao almoço de Fernando Haddad com banqueiros na sexta-feira, dia 25, não inviabiliza o nome do petista para o comando do Ministério da Fazenda. Nomes próximos a Lula, ouvidos pelo Estadão, afirmam que a reação do mercado foi ruim não pelas coisas que Haddad disse, mas pelo que o Haddad não disse. O Lula é um governante pragmático, como ele já demonstrou várias vezes, tanto dentro como fora do governo. E ele sabe que essa coisa aí, essa cantilena de mercado, de privatizações selvagens, como estava ocorrendo no Brasil, inclusive aqui do Bolsonaro, elas só trazem desgraças, não só para o país, como para os governantes que as realizam. É o caso aqui, por exemplo, muito próximo do presidente da Argentina, o Maurício Macri, que foi nessa onda neoliberal e acabou afundando não só o país, mas a si próprio. Tanto é que não consegue sequer ser mais candidato lá à presidência da República, porque está todo mundo em cima dele, inclusive porque ele está desmoralizado com índices baixíssimos, enquanto sobe a cotação da Cristina Kirchner, ex-presidente desenvolvimentista, e recentemente objeto de um ataque, de um atentado à sua vida. E Cristina está já lá em cima nas pesquisas, como ocorreu aqui com o Lula, que foi preso, a gente sabe muito bem. Esse artigo aqui do Cepeda no jornal É o País diz que as razões pelas quais López Obrador é presidente são fáceis de entender. O descontentamento social, a raiva e o ressentimento provocado por governos desacreditados pela frivolidade, corrupção e ineficiência.
mas é muito mais difícil explicar exatamente o que aconteceu depois e qual é o verdadeiro impacto da gestão do Obrador. E aí o jornalista, que não é de esquerda, muito pelo contrário, diz que a verdade é que López Obrador é o fenômeno político de maior impacto na história política recente do México contemporâneo. A gente sabe que o México, né, é um país ali açoitado pelo narcotráfico. Tanto é assim que em matéria da ação daqueles narcotraficantes, o governo não conseguiu fazer muita coisa. E nem poderia, porque o país está afundado naquela briga, né, de cartéis e tudo, e qualquer governo se sente impotente. Mas o López Obrador partiu justamente para a economia. Primeiro para consertar, corrigir toda aquela herança neoliberal deixada pelos últimos governos. E depois realizar uma política de acordo com os interesses do país e não das multinacionais. E como é que ele fez isso? Através, principalmente, de muita habilidade e de não chocar o país e não quebrar o país também, porque a gente sabe que esse mercado, eles são capazes de tudo, inclusive de arrasar com a economia, como tentou algumas vezes, mas esbarrou na força popular, inclusive do Obrador. Aqui diz, os níveis de apoio popular do Obrador oscilam hoje, né? Hoje ele está no 4º ano de mandato, ele acaba de comemorar os 4 anos de mandato, o que ele chama de governo da quarta transformação histórica do México. Ele tinha ali convidado o Lula, o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Mas tanto Lula quanto Alberto Fernandes tiveram problema de saúde e também problema de agenda. Mas conseguiu ali levar o presidente da Colômbia, o novo Gustavo Petro, e também o presidente do Chile, o Gabriel Boric. E só não conseguiu o presidente do Peru porque o presidente do Peru está ali sendo vítima de um projeto de impeachment do seu governo por parte do Congresso Nacional. E aí o López Obrador vai convidar justamente esses presidentes que participam, né, da Aliança para o Pacífico, no caso não do Lula e do Alberto Fernandes, mas do Petro e do Boric, o próprio México, e ali o Pedro Castillo também, que integram aquela Aliança para o Pacífico, cuja presidência rotativa o López Obrador, que a exerce atualmente, quer passar para o Castillo neste início de dezembro. Segredos do Obrador para fazer uma boa administração. A gente sabe ali, não é? Que ele controlou o preço do petróleo através do fortalecimento da Pemex, que é a Petrobras dele de lá, e da reedificação da comissão da empresa de energia elétrica que vinha sendo afundada e preparada para a privatização. Porque o Obrador botou lá o freio nas privatizações e ainda proibiu a importação de petróleo. Por quê? Porque justamente ele fortaleceu a empresa pública, construiu 2 refinarias e, além do mais, corrigiu e modificou, reformou as refinarias atuais do país, que são 6, com mais 2, uma que ele está construindo e outra que ele comprou lá do Texas, vão ali fazer com que a sua política de petróleo se salve das pressões internacionais e tenha um preço do petróleo, da gasolina e do diesel, principalmente, bem administrado pelo Estado, bem entendido, e não pelo mercado. Mas vejamos aqui esses segredos aqui contados pelo Zepeda, que é o jornalista de El País.
Ele diz que Obrador impôs o poder da presidência da República sobre os demais fatores de poder, graças a uma estranha combinação de medidas a favor de setores populares. Um discurso beligerante e radical contra as elites e seus rivais, e uma gestão de característica conservadora das contas públicas. O objetivo, segundo ele, é propiciar uma transferência maciça de recursos em favor dos pobres e fazer isso sem desestabilizar ou violentar o país. Não está claro se ele está conseguindo, mas a verdade é que a maioria da população está convencida de que finalmente vive no Palácio Nacional alguém que fala e age em seu nome. É claro que há diferenças entre os governos, 3 agora do Lula e do Obrador. O Lula vai assumir o governo com minoria no Congresso Nacional, mas a gente sabe que ele já vai começar com uma base política razoável, graças ao Centrão, claro, e àqueles políticos que sempre estão em torno do poder. Não é o que faz o Obrador. O Obrador conseguiu maioria, quase 2/3, tanto na Câmara como no Senado, depois que construiu seu partido próprio, o Morena. É o Movimento de Regeneração Nacional. Mas a gente sabe que no Congresso, o Congresso é muito sujeito, né, às pressões, não só do mercado, mas principalmente da corrupção, que é uma corrupção generalizada na política em qualquer parte do mundo. Mas vejamos aqui. Ele diz que Obrador é um político inclassificável, mistura de pregador moral, lutador social, mago da realpolitik, escravo de suas afeições e fobias, um mandatário obcecado em entrar para a história, um homem que percorreu o país palmo a palmo em 3 ocasiões. Aqui lembra muito Lula, né, fazendo aquelas caravanas pelo país inteiro. Alguém tem como referência de vida Jesus Cristo e Francisco Madero, 2 mártires, mas também Benito Juárez e Nelson Mandela, estadistas fundadores de uma nova ordem social e política. O Obrador escreveu cerca de 20 livros, mas se orgulha de falar com erros de linguagem e de se expressar com ditados populares. Nacionalista ao máximo e ao mesmo tempo promotor da integração comercial e industrial com os Estados Unidos. Outra coisa aqui importante, outra característica do Obrador, que ele se deu muito bem com o Trump, né? Conviveu bem com o Trump e não está se dando mal agora com o Joe Biden. Apesar de toda essa política, né, que assusta o chamado mercado, mas que contém esse mercado nas suas fronteiras justamente porque realiza uma política de responsabilidade fiscal, como muito quer a Febraban. Um homem de verbo agressivo e implacável que nunca foi visto perdendo as estribeiras. É tão leal às suas ideias a ponto de ser intolerante, convencido de que estar do lado dos pobres o torna moralmente infalível, mas tão avesso à violência e à repressão, que transformou seu lema "abraços, não balaços", em estratégia para enfrentar o crime organizado. Em suma, André Lopes Obrador é um político que foge de rótulos automáticos, um feixe de contradições, uma força da natureza por sua energia interminável e sua impaciência, um homem fiel às suas circunstâncias. Finalmente, o jornalista Cepeda Patterson fala aqui do governo atual, o que ele fez até agora. Ele diz que Lopes Obrador se dedica à sua causa. Isso passados 4 anos. Ele tem mais 2 anos de mandato.
não vai poder ser reeleito, porque no México o presidente só é eleito uma vez e vai ter de ir para casa, como diz ali uma cláusula pétrea da Constituição e que dificilmente será modificada. Ele diz que se dedica à sua causa, que é melhorar a vida dos pobres. Todo o resto, por mais legítimo que seja, fica em segundo plano ou é tratado como distração do que ele considera a sua missão principal, o que enfurece o terço mais prósperos e esclarecido do país. E não é pouco o que ele já conseguiu. Veja só, o que já conseguiu o López Obrador. Uma distribuição direta de 15 bilhões a 20 bilhões de dólares por ano para as famílias mais necessitadas, sem passar por intermediários. O aumento do poder aquisitivo do salário mínimo, que ficou estagnado durante quinquênios, ou seja, vários mandatos presidenciais, que lá não é quinquênio, é sexênio, ele errou aqui, porque é de 6 anos. Programas maciços de geração de empregos no campo, promoção da democracia sindical. Sua intenção de combater a corrupção é real, embora ao fazer isso de forma intempestiva, em relação aos monopólios dos remédios e ao roubo de combustível, tenha provocado desabastecimento e protestos. Apesar de seu radicalismo verbal, Obrador tem sido avesso às expropriações e até mesmo o aumento de impostos para os ricos, embora tenha conseguido reduzir substancialmente a evasão fiscal que era endêmica no México. E, paradoxalmente, a maior parte de sua política deleitaria o Fundo Monetário Internacional. Aversão ao endividamento, equilíbrio das finanças do governo, redução da burocracia, controle da inflação, estabilidade da moeda, crescimento das reservas internacionais. Alguma semelhança com os governos do Lula anteriores e do que ele está prometendo fazer agora? Deixo a resposta para o ilustre internauta.